Labirinto de Creta, que é o espaço onde a CPI reservou para consulta das informações. Comprei um caderno para poder fazer as anotações mais relevantes e tentar desvendar esse verdadeiro labirinto, já que os dados são brutos, eles não foram tratados, não há ferramenta de pesquisa. Ao que parece, há uma intenção nítida de dificultar a apuração, mas eu vou cumprir o meu papel e responder ao desejo da sociedade brasileira, que quer uma apuração ampla e transparente. O Ministério Público do Rio de Janeiro já está criticando a venda da Delta para a JBS, falando que seria ilegal e imoral. Como é que é visto isso pelos integrantes da CPI? É uma venda muito estranha. Como alguém pode comprar uma empresa que está sendo acusada de fraude em licitação, de desvio de dinheiro público, que tem o comprador, o BNDES, como sócio através de sua holding, que tem a anuência do governo? É algo que precisa ser sustentado pela moralidade e pelo bem público. Essa venda não pode prosperar. E como que senador, em relação a essa vinda ou não vinda do Procurador-Geral aqui à CPI? O Supremo diz que não é necessário, enfim, mas há um clamor do Congresso para que ele venha aqui à CPI. Acredito que algumas perguntas precisam ser respondidas, mas não necessariamente com a presença física do procurador. Poderemos, por exemplo, formular essas perguntas por escrito e aguardar as respostas, porque há um nítido interesse do PT em focar a CPI no Procurador-Geral da República, no jornalista Policarpo e também no governador Perillo. E nós não podemos aceitar isso. Eu não vou fazer o papel de inocente útil e fazer o jogo do PT. Temos que fazer uma apuração ampla, sem dirigir para este ou para aquele estado, sem proteger alguns e investigar outros. O que o Brasil deseja é transparência. Então, em transparência, não era melhor que ontem a sessão tivesse sido aberta, já que hoje a gente abre os jornais e tudo que aconteceu lá acaba sendo relatado? Na primeira sessão eu fui voto vencido quando defendi a sessão aberta. Ontem aconteceu um episódio ainda mais grave. Sem o conhecimento do plenário, o presidente da CPI autorizou a presença dos advogados dos principais acusados, literalmente entregando ouro ao bandido, sem que o plenário tivesse tomado conhecimento. Isso é uma grande falsidade, é uma grande hipocrisia. A CPI teve como sua origem o vazamento dessas informações através da imprensa. E não há mais segredo de justiça há muito tempo. O que há, sim, é a restrição de informação à sociedade brasileira. E isso nós não podemos aceitar. Senador, o senhor falou que vai agora à sala para acessar os documentos. Por que o senhor veio aqui? Está sendo dificultado esse acesso? Porque como era feito antes, de que forma o senhor acha que esses documentos poderiam estar disponíveis para facilitar o acesso dos integrantes da CPI? A primeira coisa é a instalação de uma ferramenta de busca, que é hoje absolutamente usual. Nós estamos falando de mais de 260 mil horas de gravação telefônica. É uma verdadeira garimpagem, é um trabalho artesanal. Eu reservei a sexta-feira e amanhã do sábado para fazer essa pesquisa, porque nos outros dias nós temos a própria CPMI funcionando, o plenário, e é preciso tempo, dedicação para que se faça uma pesquisa séria. Do contrário, nós vamos dar uma olhadela ou ficaremos apenas baseados nas informações que estão sendo divulgadas pela imprensa. É preciso que se faça um trabalho minucioso para que a investigação amplie-se. Do contrário, a CPMI ficará limitada àquilo que já foi apurado, e isso não faz sentido. Depois das informações ontem dadas pelo delegado, a vinda do Perillo é importante? O governador Perillo já se colocou à disposição da CPMI. Ele pediu a própria Procuradoria-Geral da República para ser investigado e ele está à disposição para prestar qualquer que seja o esclarecimento. Os demais integrantes do governo que são citados, os denúncias, teriam contato e relações próximas com Cachoeira? O governo tem uma ampla maioria na CPMI e é visível a estratégia do PT. Perdão, o governo de Goiás. O governo como um todo tem uma ampla maioria na CPMI. É visível a estratégia do PT em focar no Dr. Roberto Gurgel, Procurador-Geral da República, no jornalista Policarpo Júnior da Veja e também na investigação do governador Perillo. CPI não é espaço de vinditas pessoais para vinganças. É um espaço de apuração ampla e transparente. Se o governador Perillo vier, outros governadores terão que vir também, porque é isso que deseja o Brasil, é isso que espera a sociedade brasileira. Agora, senador, o
O Conselho de Ética do PSDB foi ativado essa semana. Foi, inclusive, escolhido já o presidente do Conselho de Ética do partido. Mas não foram abertos processos para investigar tanto o caso do deputado Lereia quanto do governador. Por que não, nesse momento, abrir processos nessa instância do partido? O partido vai se posicionar sem que haja assodamento. Vamos ouvir os que estão sendo mencionados, assim como na Comissão de Ética do partido, na Comissão de Ética do Senado, na CPMI. É preciso respeitar o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal. Não se pode colocar na guilhotina de forma apressada as pessoas que são citadas em ligações telefônicas. Preciso ter uma visão mais ampla disso, sem que haja nenhuma intenção de gerar impunidade ou simplesmente vendar os olhos diante de irregularidades eventualmente praticadas. É isso que faremos também no âmbito do PSDB.